1996. Um ano que definitivamente aconteceu. Teve a morte dos Mamonas Assassinas, o primeiro episódio de Malhação. E lá do outro lado do mundo, um mangá sobre um garoto que é possuído por um faraó de milhões de anos atrás pra jogar um joguinho de cartinha de criança pra salvar o mundo. Bom, do que eu tô falando? É, meio óbvio que é. Criado pelo excelentíssimo Kazuki Takahashi, um homem com uma paixão grande por jogos e por mangás. E aí ele decidiu juntar os dois e criou um dos mangás shounen mais diferentes que eu já vi. Mas engraçado de pensar nessa história toda é que Yu-Gi-Oh! Não começou com um jogo de cartas. Na real, o mangá de Yu-Gi-Oh! Tinha um jogo diferente a cada capítulo. E aí em um capítulo, ele jogava um jogo inspirado em Magic the Gathering. E aí a Shonen Jump recebeu um monte de cartas dizendo que queriam jogar o jogo na vida real. O Kazuki e a Shonen Jump vendo isso, decidiram criar Yu-Gi-Oh! Que hoje é uma das franquias mais rentáveis do mundo, com inúmeras temporadas, jogos, cartas e sei lá o que mais. Mesmo o Kazuki, depois do final do mangá, tendo se afastado um pouquinho da franquia, ele ainda supervisionava muitas cartas, muitas mecânicas. Fazia arte pra algumas. Considerando que no quarto dele tem um monte de coisa de Yu-Gi-Oh! E ele fez o cachorro dele virar uma carta. É algo só muito fofo. Bom, a sua última contribuição pra franquia foi ele desenhar algumas animações-chave pro filme Yu-Gi-Oh! The Dark Side of the Moon. Além, claro, dos seus outros projetos pessoais, como mangás e etc. E bom, esse é Kazuki Takahashi, um homem que definitivamente deixou um legado gigantesco para trás. Alguém que não será esquecido, não só pelos inúmeros momentos e cartas e só coisas que ele fez e proporcionou para todo mundo, mas também pelo homem que ele foi. Já que, como vocês devem saber, Kazuki Takahashi faleceu em julho de 2022. Segundo as testemunhas, ele tentou ajudar uma mãe e uma filha que estavam presos em um efeito de vórtice. Mas, infelizmente, ele acabou não conseguindo se salvar. Provando que até nos seus últimos momentos, ele foi um herói. Pesou um pouquinho o clima, né? É, eu sei. Mas Yu-Gi-Oh! Foi uma parte muito importante da minha infância. Então, eu fiquei bem mal quando eu descobri que o Kazuki morreu. E esse aqui é o meu jeito de homenagear ele, de certa forma. E que jeito melhor do que falar do que ele deixou pra trás, né? Então, vamos parar de falar do jeito que ele morreu e falar do jeito que ele viveu. E que jeito melhor de fazer isso do que falar sobre um jogo de PS1 esquecido que talvez seja uma das speedruns mais difíceis do mundo. E esse jogo é... Bom, como eu disse, Yu-Gi-Oh! Não foi planejado pra ser um card game. Era pra ele aparecer só em um capítulo e depois eles iam pra outros jogos. Então, no começo de Yu-Gi-Oh! Ele tava nessa fase estranha, onde eles ainda não tinham decidido as regras direito. Eles não sabiam o que era ou o que não era permitido e tudo mais. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Reino dos Duelos e como o Yugi trapaceou de toda maneira e jeito possível. O bicho literalmente destruiu a lua numa carta de cenário que... Meu Deus do céu. E é nesse meio que o clássico de PS1, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, é feito. Com regras extremamente complicadas. Com uma história que só tem um pouquinho a ver com o anime, mas um pouquinho mesmo. E sendo definitivamente um dos jogos mais interessantes de se fazer uma speedrun. Isso porque ele é roubado pra caralho. O cara literalmente começa com 20 cartas, tipo, mais da metade do deck. E ele sempre vai escolher a mais forte pra colocar em campo. O problema é que você só vê 5 cartas, então ele só pega a mais forte e coloca ali, ou seja, toda aquela mão que você vê, tudo farsa. Quando ele vai jogar a carta, ele muda pra carta que ele quer de verdade. Isso sem contar que no final do jogo, os caras têm umas cartas foda pra caralho. E o seu deck inicial é tipo, uma merda. Se você quiser mudar isso... Meu amigo, boa sorte, porque grindar pra pegar carta rara nesse jogo é uma desgraça, meu amigo. Isso porque toda vez que você derrota o inimigo, você ganha um drop de carta randômico, que normalmente é muito ruim, e as que são boas, adivinha, tem muito pouca chance de vir. E além disso, tem cartas que só são dropadas em situações extremamente específicas, tipo, extremamente mesmo. Então fazer uma speedrun desse jogo é bem complicado. Isso considerando que as suas primeiras speedruns duraram dias. E bom, então como é que eles fazem speedruns dessa porra? Basicamente tem algumas estratégias que eles usam. E bom, seguinte, nesse jogo, diferente do Yu-Gi-Oh! Normal, em vez de você precisar de uma carta, você pode só fundir dois monstros e é isso aí. Elas funcionam basicamente um tipo mais um tipo dá um bicho. Uma das que eu mais gosto é Pedra e Mulher que dá bruxa. Porque, não sei, enfim. Mas a carta mais importante no começo é o Twin-Headed
Twin-Headed Thunder Dragon. Essa porra aí. Esse é o bicho com o ataque mais alto das cartas que você pode ter no início. E provavelmente vai te carregar, entendeu? Esse aí é o GOAT do seu deck. E é isso aí, mano. É seu melhor amigo. Por isso, normalmente, eles não começam uma run se o deck não tiver pelo menos um ou mais dragão e trovão, uma equipe, ou se no mínimo tiver pelo menos um tipo besta, um tipo fogo, um tipo mulher e um tipo rocha. Porque eles também dão fusões boas, então mas sempre tem que ter um Raigeki. Porque, bom, é uma carta aqui que destrói todos os monstros do oponente. E quando o oponente tem monstros muito fortes, essa é uma carta bem útil. Ah, e essas cartas que eu falei, você consegue no começo do jogo? Então, são randômicas. É RNG puro. Pra tu ter uma ideia, só pra você ter um deck funcional, que dá pra usar na speedrun, a chance é de 3%. Então, na maioria das speedruns, os caras começam e ficam reseitando por meia hora até dar um deck certo. Então, aquilo que rege essa speedrun, mais do que tudo, é RNG. Um RNG muito fodido, muito ferrado, muito desgraçado. E tipo, como eu já disse antes, o drop de cartas nesse jogo é aleatório. Mas ele também é muito mais estranho do que isso, porque basicamente todo duelista tem uma lista básica de cartas que ele vai dropar. Mas dependendo do seu ranking, que ele vai dropar muda. Basicamente, se você tirar um A, ele pode dropar esse tipo de carta, mas se você tirar um P, ele vai dropar um tipo de carta, mas não o tipo de carta que ele vai dropar no A. E isso é um problema, porque no começo do jogo tá tudo legal, tá tudo bacana, mas aí, lá pra depois do torneio, eles só começam a jogar umas cartas que são muito mais fortes que você. E considerando que o monstro mais forte que você tem no seu deck vai ser provavelmente o Twin-Headed Thunder Dragon, você vai ter que farmar pelas aquelas cartas que importam. Principalmente equipes, como Dark Energy ou Beast Fang. Isso para incrementar o seu dragão trovão. Como eu disse, ele vai ser o GOAT do seu deck. E se tu tiver chance, um Megamorph. Mas isso aí é muito pouco provável. A maioria dos runners nem começa a run se não tiver um desses no deck. Então, e cartas armadilha também. Principalmente Widespread Ruin, que basicamente mata um monstro aí, qualquer monstro, de graça, assim, e é isso aí. E essas cartas vão ajudar bastante, considerando que no final do jogo você vai ter que lutar contra 6 a 7 bosses que tem vários monstros com mais de 3 mil de ataque. E se você perder em um, você volta desde o começo. Então, basicamente, nesse ponto do jogo, você vai estar só farmando, principalmente contra Hechizo, o Mage Soldier, talvez o Pegasus, mas, né? Depois disso, você tem algumas lutas que não importam, e aí os 6 a 7 bosses finais, que são o inferno, basicamente. Eles têm monstros muito fortes, cartas de armadilha muito fortes, roubam, porque eles sabem qual carta que você colocou virada pra baixo, e eles podem jogar essas cartas a qualquer momento da partida. Então, o máximo que você pode fazer é aumentar o poder do seu Twin-Headed Thunder Dragon e torcer. E torcer pra caramba. Ou você pode ser que nem esse cara que teve uma run de 13 horas acabada por causa de um exódio. 13 horas. Eu acho que esse é meio que o resumo dessa speedrun inteira, tá ligado? Tipo, claro que você tem que ter alguns conhecimentos básicos sobre como o jogo funciona, mas na maior parte do tempo é sorte. Muita sorte. E ainda assim, as pessoas vão lá e tentam fazer speedrun disso. E tem pessoas que assistem. Acho que é tipo a emoção de jogar no bicho, sabe? Eu acho que é isso que eu mais amo na comunidade de speedrun no geral, sabe? É algo que surgiu meio aleatoriamente. Toda criança já deve ter jogado algum jogo e pensado: nossa, o quão rápido eu posso zerar isso? E do nada, isso aí virou uma comunidade com eventos gigantescos e que, querendo ou não, mantém esses jogos vivos, sabe? Isso aqui é um jogo de PS1 aleatório, com um RNG horrível e que nem segue as regras do próprio jogo que ele foi baseado. Mas tá vivo, firme e forte aí, com diversas speedruns. E, sei lá, acho isso bem maneiro. O Tomassante como um jogo que em sua maioria é regido por RNG, que tá fora do seu controle e que só por um pouquinho de sorte pode acabar com 13, 12 horas de speedrun. Eu disse o ser humano é estranho. Olha pra mim, eu fiz todo esse vídeo só pra dizer: hey, esse jogo é difícil pra caramba e tem gente que joga. Enfim, as fontes vão tá na descrição, se você quiser ver. Se não quiser também, foda-se. E bom, eu posso ter demorado um pouquinho pra postar bastante. Tá acontecendo bastante coisa na minha vida, mas mesmo assim, esse ainda é um projeto que eu tenho muito amor e carinho. E bom, é isso aí. Ai, feliz ano novo.